Nas profundezas da galáxia, existem objetos misteriosos cujas propriedades são tão fantásticas que sua mera existência parece contradizer as regras da cosmologia. Não estamos falando aqui de buracos negros ou estrelas de nêutrons ultracompactas, que por si só já são objetos muito únicos. Estamos falando de estrelas que fazem da Via Láctea o lugar que ela é. Uma ilha de estrelas ou galáxia. Essas estrelas se destacam entre os bilhões de corpos celestes da galáxia e são tão únicas que, literalmente, eram consideradas impossíveis. Temos a estrela de Przybylski, um objeto semelhante ao Sol, que possui uma atmosfera especial e uma rotação extremamente incomum. Essa estrela é tão única que provavelmente pode ser considerada uma das estrelas mais estranhas de todas. Apesar de deslizar calmamente pela Via Láctea, aparentemente há uma agitação em seu interior. Além deste, vocês certamente já ouviram falar da estrela de Thebe, que em escala galáctica está a apenas 1400 anos-luz da Terra. Essa estrela apresentou no passado variações estranhas de brilho, para as quais os astrônomos consideram várias possíveis causas. Enormes estruturas semelhantes a manchas solares na superfície da estrela, nuvens de detritos gigantescas parecidas com cinturões de asteroides, ou talvez até mesmo uma megaestrutura alienígena, uma esfera de Dyson, que capta a luz da estrela e fornece enormes quantidades de energia para uma civilização tecnologicamente muito mais avançada do que a humanidade. E se nos afastarmos um pouco mais da Terra, ainda estaremos na Via Láctea, mas agora em um sistema binário de estrelas, ou seja, em um sistema duplo que há décadas chama a atenção devido à intensa emissão de rádio e raios X. SS-433, um microquasar no qual uma estrela de nêutrons ou um buraco negro emite um jato estranho, sem igual, algo que não se encontra em nenhum outro lugar. SS-433 é acompanhado por Eta Carinae, um sistema estelar não tão distante, mas igualmente interessante, no qual pelo menos uma estrela parece estar prestes a explodir como uma supernova. Essa estrela vem sendo observada há mais de 150 anos, quase 200 anos, e os astrônomos tentam descobrir as razões para sua instabilidade. Será que ela vai explodir logo como uma supernova ou há outros fenômenos desconhecidos que atuam ali? Acompanhem-me hoje em uma viagem até estrelas que, segundo a teoria padrão da astronomia, nem deveriam existir, mas que existem. Quais são as características físicas únicas dessas estrelas? Que segredos elas escondem? Venham comigo em uma jornada de mais de 1 hora até talvez as estrelas mais envoltas em mistério do sistema da Via Láctea. E estejam avisados, hoje vamos encontrar extremos físicos que vão deixar vocês de queixo caído. A estrela Pshibylskis, oficialmente catalogada como Henry Draper 1.020.065, é um objeto extraordinariamente interessante na astronomia, que chamou atenção por suas propriedades espectrais não convencionais e pela presença de elementos que são raros ou aparecem em concentrações menores em outras estrelas desse tipo. Desde sua descoberta no início da década de 1960, essa estrela se destacou das demais, principalmente pela presença abundante de terras raras e outros elementos que aparecem em concentrações incomuns em sua atmosfera. As peculiaridades químicas dessa estrela não são apenas incomuns, mas também enigmáticas, pois são difíceis de conciliar com as teorias convencionais de evolução estelar e síntese nuclear. Essas peculiaridades levaram a uma investigação intensa, com o objetivo de entender as condições físicas e os processos que poderiam levar a essa composição exótica de elementos. Além de sua composição química única, a estrela de Przybylski foi identificada como a primeira estrela do tipo A magneticamente e quimicamente peculiar, ou estrela peculiar do tipo A, na qual foram observadas oscilações rápidas. Estrelas desse tipo também são chamadas de estrelas estrela peculiar do tipo A de oscilação rápida. O que as torna tão especiais é que elas pulsam muito rapidamente. Elas tremem ou vibram, se preferir, e isso em um ritmo que varia entre apenas 5 e 23 minutos. Imagine, caro espectador, isso como o piscar de um poste de luz distante, que pisca em um ritmo incomum para nós.
Essas estrelas fazem parte da chamada faixa de instabilidade Delta Scuti, que corresponde mais ou menos à zona da cortina no Teatro do Universo, onde as estrelas passam por fases especiais de suas vidas e mudam sua luz de maneira característica. Para entender a oscilação dessas estrelas, imagine que a estrela é como um carrilhão, cujo som é influenciado pelo alinhamento dos martelos. Aqui, o eixo de pulsação, com um ímã forte, que é o eixo magnético da estrela. Esse modelo é chamado de pulsador inclinado e ajuda a explicar por que as oscilações da luz da estrela às vezes parecem mais fortes e às vezes mais fracas, dependendo de como a estrela está voltada para nós. Essas oscilações se assemelham a ondas no mar, que por sua vez são influenciadas pela gravidade da Lua e pela rotação da Terra. As pesquisas sugerem que os campos magnéticos fortes das estrelas influenciam os movimentos em sua atmosfera de tal forma que resultam nessas oscilações. Pesquisadores usam pequenos telescópios para observar as delicadas variações de luz das estrelas estrela peculiar do tipo A de oscilação rápida ou medem a velocidade de certos elementos na atmosfera dessas estrelas para captar as pulsações. Essas medições são semelhantes a tentar captar o sobe e desce de uma folha ao vento, enquanto outros elementos como o ferro, que estão localizados mais profundamente na atmosfera da estrela, não se movem visivelmente e, portanto, não contribuem para a medição da pulsação. As medições do campo magnético longitudinal da estrela de Przybylski ao longo de mais de 4 décadas levaram à conclusão de que ela possui uma rotação extremamente lenta. Os dados provenientes tanto de fontes históricas quanto de observações mais recentes indicam um período de rotação significativamente mais longo do que o da maioria das outras estrelas conhecidas. Os autores do estudo sugeriram um período de rotação provável de cerca de 188 anos, com base em um ajuste matemático de uma curva senoidal aos valores observados do campo magnético. Essa velocidade de rotação lenta não é interessante apenas para os astrônomos por representar uma anomalia, mas também porque pode oferecer importantes insights sobre os processos de formação e evolução de estrelas com campos magnéticos intensos. A determinação do período de rotação é essencial, pois está diretamente relacionada à dinâmica do campo magnético e aos processos atmosféricos da estrela. É principalmente a rotação extremamente lenta da estrela de Przybylski que causa grande preocupação aos astrônomos. Vamos comparar isso com a rotação do Sol e das duas estrelas principais do sistema Alpha Centauri. Nosso Sol é um exemplo brilhante, por assim dizer, de uma estrela da sequência principal com rotação média. No entanto, sua rotação é muito complexa, pois ela não gira como um corpo rígido, mas sim mais rápido próximo ao equador do que nos polos, um fenômeno conhecido como rotação diferencial. Ela leva cerca de 25 dias para completar uma rotação completa no equador, enquanto nos polos leva cerca de 35 dias. Essas diferentes velocidades de rotação preparam o cenário para processos dinâmicos que formam e transformam o campo magnético do Sol, levando a manchas solares, erupções solares e outros fenômenos solares. Em comparação, temos duas outras estrelas muito interessantes que orbitam em outro canto da Via Láctea e, junto com Próxima Centauri, são consideradas as estrelas mais próximas do Sol, Alpha Centauri A e B. A, que é a mais parecida com o nosso Sol em tamanho e luminosidade, realiza uma rotação semelhante à do nosso Sol, mas um pouco mais rápida, com um período de rotação de cerca de 22 dias em seu equador. Já Alpha Centauri B é um pouco menor e mais fria do que o nosso Sol e Alpha Centauri A, e sua rotação é mais lenta. Calcula-se que B leva cerca de 41 dias para completar uma rotação inteira. Essa diferença pode ser atribuída a vários motivos, incluindo massa, idade e atividade magnética. Alpha Centauri B nos dá uma ideia de como o Sol pode se comportar no futuro, já que, com o tempo, ele perde momento angular através de seus ventos estelares e assim passa a girar mais devagar. E agora a estrela de Przybylski, que gira cerca de 2.600 vezes mais devagar do que o Sol ou Alpha Centauri A. Portanto, nos perguntamos com razão, o que está acontecendo com essa estrela? A rotação extremamente lenta pode ser explicada pela fase inicial de sua existência.
Como um dançarino que se move pelo palco com movimentos lentos e cuidadosos, a estrela pode ter se formado em um ambiente que não favorecia uma rotação rápida. Talvez a nuvem de gás e poeira da qual ele nasceu fosse incomumente densa ou turbulenta, o que dificultou a coleta inicial de momento angular que as estrelas jovens normalmente apresentam. Essas condições iniciais podem ter levado a um déficit de momento angular, fazendo com que a estrela executasse sua rotação dançante pelo universo com uma lentidão incomum. Outro motivo para a rotação lenta pode ser uma interação com um companheiro próximo no passado dessa estrela. Como dois patinadores artísticos que se seguram durante uma pirueta e então um empurra o outro para desacelerar o giro, a estrela de Przybylski pode ter feito parte de um sistema binário, no qual as forças gravitacionais entre ela e seu parceiro levaram a uma transferência ou perda de momento angular. É possível que esse parceiro estelar hipotético tenha retirado momento angular ao longo do tempo por meio de forças de maré ou outras interações dinâmicas, fazendo com que a estrela de Przybylski mantivesse sua rotação lenta atual. Um cenário assim enriqueceria a astronomia com uma nova perspectiva sobre a evolução dos sistemas estelares e o papel das interações gravitacionais, mas levanta a questão do que pode ter acontecido com o companheiro da estrela de Przybylski. Estrelas não perdem simplesmente seus companheiros de órbita. Para onde teria ido um possível companheiro estelar dessa estrela? Se cavarmos um pouco mais no baú das teorias, encontramos outra possível explicação. A rotação lenta afeta a estrutura interna e a dinâmica da própria estrela. A estrela Przybylski, com sua rica abundância de elementos pesados, pode ter uma configuração interna muito mais complexa do que outras estrelas. Esses elementos pesados podem ser distribuídos dentro da estrela por processos como difusão e pressão de radiação, o que leva a uma distribuição desigual de massa e influencia a circulação interna do material estelar. Se imaginarmos o interior da estrela como um mecanismo de relógio complicado, onde cada engrenagem é feita de materiais diferentes e tem seu próprio peso, qualquer pequena irregularidade pode influenciar o movimento de toda a estrela. Uma estrutura interna tão complexa poderia atuar como um freio eficaz para a rotação da estrela, fazendo com que sua superfície permaneça em um estado quase estático, enquanto o interior continua se movendo em um ritmo lento, mas constante. Outro mistério que literalmente envolve essa estrela é sua atmosfera. Os astrônomos já observaram bilhões de estrelas e sempre se depararam com processos variados, dinâmicos e complexos. Com isso, eles aprenderam que as atmosferas estelares são camadas complexas de gases e plasma que envolvem sua superfície e através das quais energia e luz são irradiadas para o espaço. Se considerarmos a atmosfera de uma estrela especial como a estrela de Przybylski, podemos imaginar uma composição extraordinária ou propriedades estruturais que a diferenciam relativamente de outras estrelas. A singularidade pode vir de elementos químicos diferentes, uma distribuição de temperatura incomum ou processos dinâmicos específicos que ocorrem dentro dessa camada esférica de gás. As estrelas estrela peculiar do tipo A especiais são conhecidas, além de sua rotação lenta e seu campo magnético estranho, por suas composições químicas incomuns em comparação com outras estrelas da mesma classe espectral. Essa peculiaridade química resulta da seleção de certos elementos na atmosfera da estrela, que ocorre por meio da chamada levitação radiativa, um processo em que a pressão da radiação empurra elementos mais leves para a superfície da estrela, e pela sedimentação gravitacional, onde elementos mais pesados afundam no interior da estrela. Os padrões incomuns de elementos resultantes estão frequentemente associados a campos magnéticos fortes, que podem influenciar ainda mais esses processos. As peculiaridades no espectro da estrela de Przybylski se manifestam em fortes desvios nas abundâncias superficiais de elementos. Esses desvios são especialmente pronunciados quando se observa a abundância de ferro na superfície, que é notavelmente baixa na estrela de Przybylski. Isso contrasta com o que os astrônomos normalmente observam em outras estrelas dessa classe espectral, incluindo o nosso próprio Sol.
A baixa abundância de ferro, ou seja, a falta de ferro, indica um processo em que os átomos de ferro são puxados para camadas mais profundas da estrela devido à sedimentação gravitacional ou são reduzidos por certos processos na superfície, enquanto outros elementos são enriquecidos. Esse desequilíbrio na distribuição dos elementos altera as chamadas linhas de absorção no espectro da estrela, o que resulta em um espectro muito único e complexo, que tem intrigado os astrônomos desde a sua descoberta. Além da baixa abundância de ferro, a estrela de Przybylski apresenta uma notável superabundância de quase todos os metais de terras raras, também conhecidos como elementos de terras raras ou terras raras. Esses elementos, que na Terra normalmente são difíceis de encontrar e existem apenas em quantidades extremamente pequenas, estão presentes em grande quantidade no espectro da estrela. O enriquecimento de terras raras na superfície da estrela pode ser parcialmente explicado pelos processos de levitação radiativa mencionados anteriormente, nos quais elementos com certas propriedades atômicas são impulsionados para cima pela radiação da estrela, que vem de dentro e ficam presos na atmosfera. Esses elementos absorvem luz em comprimentos de onda específicos e produzem um espectro com inúmeras linhas, que indicam uma abundância desses elementos. Uma explicação para a superabundância dessas terras raras talvez esteja no processo de difusão, que é influenciado pelo forte campo magnético da estrela. Na astrofísica, a difusão é um processo em que partículas se movem devido a diferenças de concentração. Nas camadas externas de uma estrela, a difusão pode fazer com que elementos leves cheguem à superfície, enquanto elementos mais pesados afundam para o interior. Então, temos uma espécie de combinação de sedimentação gravitacional e justamente da pressão de radiação. No estrela de Przybylski, esse processo parece atuar de forma seletiva e favorece o aparecimento de metais terras raras na superfície, enquanto o ferro aparentemente afunda para camadas mais profundas. A presença de um campo magnético pode intensificar ou até modificar esse processo, facilitando ou dificultando o movimento de partículas ionizadas ao longo das linhas do campo magnético. Assim, o campo magnético poderia aumentar a concentração de certos elementos em regiões específicas da superfície da estrela e levar às anomalias observadas. Outro motivo para a composição incomum da atmosfera pode ser a interação entre o campo magnético da estrela e as correntes em seu interior. Essa interação pode levar a um fenômeno chamado dínamo magneto-hidrodinâmico. Nesse processo, os movimentos do plasma condutor no interior da estrela podem fortalecer e estruturar o campo magnético. Na estrela de Przybylski, um dínamo desse tipo poderia levar a um campo magnético especialmente forte e estruturado, que por sua vez influencia os processos atmosféricos. O campo magnético atua como uma espécie de molde, que controla o transporte de elementos dentro da atmosfera e leva às concentrações extremas de certos elementos. As interações entre o campo magnético e as correntes turbulentas também podem levar a uma distribuição desigual de elementos na horizontal, o que pode resultar em uma distribuição manchada ou em faixas na superfície da estrela. Além disso, a rotação lenta da estrela de Przybylski pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento de suas características atmosféricas. A rotação lenta pode aumentar a influência do campo magnético na difusão atmosférica, prolongando o período em que os elementos podem se segregar sob a influência de uma parte do campo magnético. Em uma estrela que gira rapidamente, os efeitos do campo magnético na distribuição dos elementos são fortemente atenuados pelas forças centrífugas e pelo fluxo turbulento resultante. No entanto, na estrela de Przybylski, a rotação lenta dá ao campo magnético mais tempo para ordenar e estratificar os elementos, levando aos espectros de abundância extrema observados. Além disso, a rotação lenta pode favorecer a formação de grandes estruturas magnéticas estáveis, que por sua vez podem manter as propriedades atmosféricas por longos períodos de tempo. De qualquer ângulo que olhemos, a estrela de Przybylski continua fascinante. Ele provavelmente é a estrela mais incomum da classe do nosso Sol que os astrônomos já observaram. Mas existem outras estrelas que são tão misteriosas quanto a descoberta de Przybylski. Que outros segredos ainda estão escondidos na Via Láctea? Vamos descobrir.
A missão Kepler, batizada em homenagem ao astrônomo alemão Johannes Kepler, conhecido por suas leis do movimento planetário, foi um projeto pioneiro da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, com o objetivo de vasculhar as vastidões do universo em busca de planetas semelhantes à Terra nas zonas habitáveis ao redor de suas estrelas. Lançado em março de 2009, o telescópio espacial Kepler foi colocado em órbita da Terra para, a partir dali, manter um olhar fixo sobre uma pequena região do céu, especialmente rica em estrelas, localizada nas constelações de Cisne e Lira. Equipado com um instrumento fotométrico de alta precisão, capaz de monitorar as menores variações de brilho de mais de 150 mil estrelas ao mesmo tempo, a missão tinha como principal objetivo científico determinar a frequência de exoplanetas em nossa Via Láctea, especialmente daqueles que se encontram na chamada Zona Habitável, uma região ao redor de uma estrela onde as condições são potencialmente favoráveis à vida e onde a água poderia existir em estado líquido. O método que Kepler usou para descobrir esses exoplanetas foi o método de trânsito, que se baseia na observação de que um planeta, ao passar na frente de sua estrela hospedeira do nosso ponto de vista, causa uma pequena, mas mensurável queda no brilho da estrela. Através da observação contínua dessas variações de brilho, Kepler não só pôde confirmar a presença de planetas, mas também coletar informações importantes sobre o tamanho, a composição e as órbitas desses mundos distantes. Porém, em 2011, cientistas fizeram uma descoberta que gerou grande alvoroço. Eles encontraram uma estrela que, a princípio, recebeu um nome de catálogo pouco interessante e nada intuitivo. Kepler Input Catalog 84620882. Ela está a uma distância de cerca de 1.400 anos-luz da Terra e apresentou anomalias que se diferenciam de todos os fenômenos astronômicos conhecidos até então. As variações de brilho que a estrela apresentou eram tão incomuns que não podiam ser explicadas pelas causas habituais, como manchas estelares, pulsações ou exoplanetas passando na frente. Normalmente, o método de trânsito fornece dados confiáveis sobre o tamanho e a órbita de exoplanetas, medindo pequenas e regulares quedas de brilho de uma estrela que ocorrem quando esses planetas passam na frente de sua estrela hospedeira. No entanto, o que foi observado em Kepler Input Catalog 8.482.502 foi uma queda de brilho muito mais dramática que se estendeu por vários dias e variou em intensidade. Essas observações sugerem que pode haver um fenômeno em ação aqui que não pode ser explicado pelos modelos convencionais. Os astrônomos se depararam com o desafio de desenvolver um modelo que pudesse explicar essas variações extremas de brilho de uma forma que estivesse de acordo com as leis físicas do nosso universo. Kepler Input Catalog 8.468.252, também conhecida como Estrela de Tebbe ou Estrela de Boyajon, está localizada em uma região definida pelas constelações Cisne, Cygnus e Lira. É uma estrela de sequência principal do tipo F, notável em vários aspectos. Ela é maior do que o Sol e emite mais luz em diferentes comprimentos de onda. Os padrões de variação de brilho de Kepler Input Catalog 8.468.272 são tão enigmáticos que deixaram astrônomos do mundo inteiro perplexos. De modo geral, o brilho de uma estrela pode diminuir facilmente quando um planeta ou outro objeto passa na frente dela. Mas essas quedas geralmente são muito pequenas e correspondem a cerca de 1 a 2% do brilho total da estrela. No entanto, no caso do Kepler Input Catalog 8.480.252, foram observadas quedas de até 22% ao longo de 3 anos. Essas quedas extremas e irregulares de brilho exigem uma explicação que vá além dos processos conhecidos e compreendidos da evolução e existência estelar. As pesquisas de Bradley Schaeffer, da Universidade da Louisiana, mostraram que a estrela de Tebbe já apresenta essas variações incomuns de brilho há mais de um século, desde 1890. Isso indica que o fenômeno não é um evento de curta duração ou único, mas sim algo de longo prazo e possivelmente recorrente de forma periódica. Seja qual for a causa dessa variação, ela foi observada em pouquíssimas outras estrelas, levando os astrônomos a propor as teorias mais ousadas já ouvidas na ciência. Aqui entra em cena uma esfera de Dyson,
uma obra-prima da engenharia tecnológica, idealizada por físicos e autores de ficção científica, uma mega construção hipotética em que uma espécie de casca, ou então trilhões de objetos esféricos, se acumulam ao redor de uma estrela para coletar sua energia. O conceito de uma estrutura desse tipo, originalmente apresentado pelo famoso físico teórico Freeman Dyson, baseava-se na ideia de que uma civilização tecnologicamente avançada poderia ter a necessidade de maximizar a quantidade de energia que recebe de sua estrela central, uma esfera de Dyson. Para construir uma estrela de Tebbe, uma civilização precisaria possuir habilidades tecnológicas extraordinárias, como o domínio da nanotecnologia para criar materiais capazes de suportar condições extremas. Esses materiais precisariam ser não apenas leves e robustos, mas também capazes de absorver a intensa radiação da estrela e convertê-la em energia utilizável. Vamos imaginar que a esfera de Dyson ao redor da estrela de Tebbe seria uma rede gigantesca de células solares interligadas ou algum outro tipo de dispositivos de coleta de energia, dispostos de forma a capturar a maior parte da luz da estrela. As variações de brilho da estrela de Tebbe, que vão muito além das flutuações normais de uma estrela, seriam causadas, nesse cenário, por uma esfera de Dyson, ou um enxame de Dyson que ainda estão em construção ou manutenção. Uma esfera de Dyson não precisaria necessariamente ser uma estrutura rígida e contínua. Ela também poderia ser composta por uma variedade de construções individuais que orbitam a estrela. Essas poderiam ser compostas por milhares, milhões, bilhões ou até trilhões de unidades individuais, chamadas de anéis de Dyson ou satélites, que estariam estrategicamente posicionadas para coletar e utilizar a luz da estrela. As variações irregulares de brilho poderiam ser causadas pela distância variável dessas unidades em relação à estrela ou por suas diferentes propriedades de absorção e reflexão. Algumas poderiam estar em estado de manutenção, parcialmente desligadas ou em movimento para permitir reparos ou atualizações. Outras poderiam ser adicionadas recentemente como parte de uma expansão contínua ou otimização da densidade do enxame. Essas atividades resultariam em um padrão complexo de escurecimento de luz, que poderia ser percebido da Terra como variações anormais de brilho da estrela de Tebbe. Os desafios tecnológicos que uma civilização enfrentaria ao construir uma esfera de Dyson são enormes. Uma estrutura desse tipo teria que ser projetada para suportar as forças imensas causadas pela gravidade da estrela, pela pressão da radiação e pelas possíveis colisões com matéria interestelar. A construção e manutenção de uma esfera de Dyson provavelmente exigiriam um profundo entendimento de astrofísica, ciência dos materiais e transmissão de energia. Uma civilização capaz de construir uma estrutura dessas teria que ser capaz de criar materiais que resistam a temperaturas extremas, que não sejam corroídos pela radiação da estrela e que tenham a capacidade de conduzir ou armazenar energia de forma eficiente por grandes distâncias. Além disso, tais estruturas precisariam de um sistema de controle dinâmico para reagir às condições em constante mudança no espaço, como corrigir sua posição ou reparar danos causados por colisões com meteoritos ou matéria interestelar. Ao mesmo tempo, seria necessário desenvolver um método para direcionar ou possivelmente converter a imensa quantidade de energia coletada pela esfera de Dyson para a civilização, a fim de utilizá-la para comunicação interestelar ou outras atividades que demandam muita energia. A construção de uma esfera de Dyson exigiria não apenas um domínio magistral sobre enormes quantidades de matérias-primas que talvez precisassem ser obtidas por meio de mineração interestelar, como a extração de asteroides ou a coleta de gás de gigantes gasosos. Também exigiria um profundo entendimento de como manter e operar uma estrutura gigantesca sob as condições adversas do espaço. Uma esfera de Dyson estaria constantemente exposta ao bombardeio de radiação cósmica, meteoritos e outros materiais interestelares. Então, os materiais da esfera teriam que ser extremamente resistentes. A estrutura também precisaria equilibrar a força gravitacional da estrela e a pressão de radiação proveniente da emissão de energia dela. É gerada mantendo esse equilíbrio.
Além disso, a civilização que construiria uma esfera de Dyson teria que desenvolver um sistema de gerenciamento de energia extremamente avançado, capaz de armazenar e distribuir a energia coletada de forma eficiente, talvez por meio de uma rede de supercondutores ou técnicas de transmissão de energia sem fio que ainda são desconhecidas pela humanidade. Isso seria comparável à construção de uma rede elétrica extremamente complexa, que não conectaria apenas uma cidade, mas sim um planeta inteiro. A ideia de um projeto tão ambicioso simplesmente ultrapassa nossa imaginação e é fantástica. Talvez fantástica demais, pois até hoje nenhuma mega construção alienígena correspondente foi encontrada. Mas que outra solução os astrônomos imaginaram para a estrela de Tebbe? Venham comigo para mais um capítulo no qual tentaremos descobrir o que está acontecendo com essa estrela. A discussão sobre as misteriosas variações de brilho da estrela de Tebbe levou a uma variedade de teorias, sendo que explicações mais recentes se concentram em processos astronômicos naturais. Uma dessas teorias, baseada na análise de dados de observação, sugere que essas variações podem ser causadas por um enxame de cometas ou detritos cósmicos. Cometas são corpos gelados, compostos principalmente de água, gases congelados e poeira, enquanto detritos de asteroides ou detritos planetários podem ser uma categoria muito mais ampla, incluindo asteroides, fragmentos de luas quebradas ou os restos de outras colisões no espaço. Esses objetos podem estar se movendo em órbitas influenciadas pela gravidade da estrela e de outros corpos massivos em seu sistema estelar. As órbitas desses objetos podem ter sido perturbadas por eventos anteriores, levando a trajetórias irregulares e excêntricas. Se um enxame desses orbitar a estrela de Tebbe, os cometas individuais ou pedaços de destroços podem bloquear a luz da estrela quando passam entre a estrela e a Terra em sua órbita. Essas passagens causariam as quedas notáveis no brilho da estrela, de forma semelhante a um bando de pássaros passando na frente do Sol e lançando sombras temporárias sobre a Terra. A ideia de um enxame de cometas ou destroços ser responsável pelo escurecimento da estrela de Tebbe é apoiada pelo fato de que, quando os cometas se aproximam de uma estrela, eles começam a liberar gás e poeira devido ao aquecimento, formando uma nuvem extensa ao redor do núcleo do cometa, conhecida como coma. Essa coma, juntamente com a cauda do cometa, que sempre aponta para longe do Sol, poderia espalhar e absorver a luz da estrela de uma forma que se encaixa nos padrões irregulares de luz observados na estrela de Tebbe. A densidade e distribuição desiguais dos cometas e destroços nesse sistema estelar levariam a uma variedade de variações no brilho. Desde pequenas quedas, ou seja, pequenas diminuições no brilho, até as grandes e dramáticas quedas de luminosidade que chamaram a atenção dos astrônomos em primeiro lugar. Essa explicação é reforçada pelo fato de que as variações de brilho da estrela de Tebbe não apresentam padrões regulares, o que condiz com a natureza caótica de um enxame desse tipo, já que os objetos se movem em órbitas e velocidades diferentes, comparável a um enxame de libélulas dançando aleatoriamente sobre um lago. Contudo, a hipótese de Trimmer suscita outras questões para os astrônomos, principalmente sobre a quantidade e o tamanho dos objetos necessários para causar os escurecimentos observados. Seria necessário uma quantidade enorme de material ao redor da estrela, e isso exige um cenário específico em que haja destroços suficientes sem que ocorram colisões frequentes, que reduziriam rapidamente o enxame. Essa teoria também deve explicar por que esses eventos ocorrem durante o curto período de observação e não são vistos em outras estrelas similares. Além disso, o enxame teria que ser denso o suficiente para causar escurecimentos mensuráveis, mas não tão denso a ponto de se juntar em um único corpo devido à sua própria gravidade. Encontrar esse equilíbrio é comparável a um malabarista que mantém um grupo de bolas brilhantes habilidosamente no ar, de modo que ele alterna entre luz, brilho e sombra, sem que as bolas colidam ou caiam no chão. Para outros cientistas, no entanto, nuvens de poeira interestelar ou aglomerados de gás também podem ser responsáveis pelas variações de brilho observadas na estrela de Tebbe. Essa tese se baseia na complexidade dessa matéria e suas interações com a luz estelar. Isso se baseia na premissa de que o espaço entre as estrelas não é vazio, mas sim preenchido com matéria que se manifesta na forma de nuvens extensas ou filamentos finos.
Essas nuvens interestelares são compostas por uma mistura de gás, principalmente hidrogênio e hélio, os elementos mais comuns do universo, e poeira, que é formada por minúsculas partículas sólidas como silicatos e hidrocarbonetos congelados. Essa matéria está distribuída de forma muito tênue. Ainda assim, sua densidade é suficiente para influenciar de várias maneiras a luz das estrelas que passa por essas nuvens a caminho da Terra. Quando a luz da estrela Teb encontra uma dessas nuvens, as partículas de poeira e gás podem absorver parte da luz, enquanto outras ondas de luz são dispersas. Esse efeito pode ser comparado a um raio de sol que atravessa o dossel de folhas de uma floresta densa, onde o sol em si não é visível diretamente, mas sua presença é percebida pelo padrão da luz filtrada no chão da floresta. A distribuição desigual da matéria interestelar pode levar aos padrões observados de diminuição do brilho, que à primeira vista parecem aleatórios, mas na verdade são resultado de um ambiente complexo e dinâmico que envolve a estrela. O pó interestelar é composto por partículas sólidas microscópicas, que podem ser formadas por elementos como carbono, silício e ferro, frequentemente ligados ao hidrogênio e oxigênio na forma de gelo, moléculas orgânicas ou silicatos. Essas partículas são resultado de processos como a ejeção de material de estrelas moribundas ou a colisão e fragmentação de asteroides e cometas. Nuvens de gás interestelar, por outro lado, são principalmente aglomerados de hidrogênio, o elemento mais abundante no cosmos, estando parcialmente ionizado, parcialmente em forma molecular ou atômica. Ao atravessar uma nuvem dessas, a luz da estrela de Teb pode ser afetada pelas interações com essas partículas e moléculas. O enfraquecimento da luz causado pela matéria interestelar é um fenômeno bem conhecido na astronomia e é chamado de extinção interestelar. Isso pode ser representado como uma espécie de névoa cósmica, que enfraquece e dispersa a luz das estrelas, assim como a neblina dispersa e enfraquece os raios de um poste de luz, fazendo com que o observador perceba uma luz mais fraca ou menos intensa. Quando a estrela Teb atravessa uma região com distribuição desigual desse tipo de matéria, essas diferenças na densidade e composição das nuvens poderiam levar às quedas de brilho irregulares observadas. Assim como um veículo que trafega por uma estrada com bancos de neblina variáveis, sendo ora mais visível, ora menos visível à distância. A dispersão e a absorção da luz pela matéria interestelar dependem fortemente do tamanho e da composição das partículas. Partículas de poeira com tamanho próximo ou menor que o comprimento de onda da luz podem dispersar a luz de forma mais eficaz, especialmente comprimentos de onda mais curtos, como o azul, causando um maior desvio para o vermelho na luz das estrelas. Esse desvio para o vermelho, ou também avermelhamento, é um indício de que a luz, em seu caminho até a Terra, passou por uma região cheia de poeira. Os efeitos da poeira e do gás sobre a luz das estrelas tapete podem ser observados por analogia com o comportamento da luz em um prisma de vidro. Quando a luz entra no vidro, ela é refratada e decomposta em diferentes cores, sendo que cada cor segue um caminho diferente. De modo similar, a luz que passa por uma nuvem de poeira interestelar pode ser afetada de formas diferentes, a depender do tamanho e da composição das partículas de poeira, o que explicaria a irregularidade dos escurecimentos. Observar e medir esses efeitos exige instrumentos e métodos precisos para captar não apenas o brilho, mas também a mudança de cor da luz das estrelas, e seria comparável à tentativa de determinar a composição exata e a influência da poeira atmosférica na Terra através da interrupção do espectro de luz do pôr do Sol. Para testar a hipótese de que a matéria interestelar é responsável pela variação da luz, os astrônomos teriam que investigar com mais detalhes as propriedades e a distribuição dessa matéria ao longo da linha de visão da estrela de Teb. Isso envolveria investigações espectroscópicas detalhadas, que analisam as cores da luz da estrela e procuram sinais de espectros de absorção característicos da presença de determinados elementos químicos ou moléculas em nuvens de gás. Além disso, observações de longo prazo da estrela poderiam revelar se os padrões de escurecimento estão relacionados ao movimento da poeira interestelar. O mistério em torno da estrela Teb continua até hoje, mas então outro sistema estelar entra em cena. Um que, há algumas décadas, foi cercado por um fator de mistério semelhante ao da estrela Teb ou da estrela Przybylski. SS-433 é um sistema estelar peculiar. Vamos esclarecer suas características estranhas em outro capítulo.
Quando começaram os primeiros experimentos com ondas de rádio, percebeu-se que comunicações monótonas eram muito adequadas para transmissões. Determinadas frequências não eram absorvidas nem dispersas pela atmosfera da Terra. Isso significava que com ondas de rádio foi possível encontrar um meio de comunicação a longas distâncias. Não foi surpresa que logo se soube usar a radiação de rádio também para a astronomia. Entre outras coisas, a descoberta de Sagitários A estrela, uma fonte de raios X muito brilhante no céu, mostra como o uso das ondas de rádio mudou a astronomia e a nossa compreensão do céu. Mas não foi apenas esse buraco negro supermassivo que se descobriu com essa radiação. Diversos outros objetos celestes, antes inimagináveis, foram descobertos com essa radiação aparentemente monótona. Um deles é o SS-433, um fenômeno extremamente brilhante no espectro de rádio que tem fascinado astrônomos e astrofísicos desde sua descoberta no final dos anos 1970. Localizado no coração da constelação de Águia, esse sistema estelar estava inicialmente registrado apenas como o número 433 no segundo catálogo de Cambridge de fontes de rádio. Porém, há sinais de que por trás desse simples número de catálogo se ocultava um objeto extraordinário. SS-433 não era apenas uma fonte intensa de ondas de rádio, mas também apresentava linhas de emissão únicas no espectro óptico, que não podiam ser explicadas imediatamente. A descoberta de SS-433 foi impulsionada pela análise de suas linhas espectrais incomuns. As linhas pareciam se deslocar ao longo do tempo, o que indicava velocidades extremamente altas da matéria que as gerava. Esses deslocamentos podiam ser explicados pelo efeito Doppler, um fenômeno que ocorre quando uma fonte de luz se move em relação ao observador e altera o comprimento de onda percebido da luz. A velocidade necessária para esses deslocamentos indicava que a matéria estava sendo expelida a 1/4 da velocidade da luz. Isso foi algo sem precedentes, pois velocidades tão altas só haviam sido observadas até então perto de buracos negros e estrelas de nêutrons. A pergunta que os astrônomos então se fizeram foi: que tipo de objeto é capaz de gerar jatos tão energéticos? Observações em rádio mostraram que SS-433 fazia parte de um objeto nebuloso maior, o remanescente de supernova W50. A estrutura de W50 parecia distorcida pelos jatos de SS-433, indicando que o sistema liberava uma enorme quantidade de energia para o seu entorno. No entanto, observações em raios-X revelaram que os próprios jatos eram extremamente quentes e, portanto, eram a própria fonte das emissões de raios-X. A combinação dessas observações levou à conclusão de que SS-433 deveria ser um sistema binário, composto por um objeto compacto, provavelmente um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, e uma estrela normal cuja matéria era atraída pelo companheiro compacto. Os jatos emitidos por esse objeto compacto não estavam fixos em uma direção, mas precessionavam. Ou seja, eles giravam lentamente no espaço, semelhante ao movimento de um peão de giroscópio que não está completamente na vertical. Essa precessão leva a uma estrutura em espiral dos jatos, que pode ser acompanhada por grandes distâncias. As observações também mostraram que os jatos apresentavam uma atividade regular e periódica, provavelmente relacionada ao período orbital do sistema binário. Essas variações periódicas no espectro e nos jatos forneceram aos astrônomos informações valiosas sobre a dinâmica do sistema e as condições extremas próximas a esse objeto compacto. A precisão dos jatos desse sistema é como um balé fascinante de dimensões interestelares, no qual feixes de matéria altamente energéticos são lançados pelo espaço, impulsionados pelas forças inimagináveis no coração desse sistema binário único. Esses jatos estão longe de serem estáticos e realizam, como já foi descrito, uma rotação lenta e constante, semelhante ao movimento gradual do eixo da Terra, que ao longo de milênios provoca mudanças nas constelações do céu. No caso do SS-433, esses jatos realizam sua própria precessão em uma escala de tempo humana, dentro de semanas e meses, em vez de éons. A oscilação dos jatos é caracterizada por um período de 162 dias, durante o qual os jatos completam uma rotação completa em torno de seu próprio eixo.
A força motriz por trás dessa precessão tem sido objeto de intensa pesquisa e debate. Uma teoria predominante sugere que as interações gravitacionais no sistema binário são responsáveis pela precessão. Os dois parceiros binários, ou seja, os dois componentes do sistema duplo, buraco negro ou estrela de nêutrons e o gigante, causam um processo em que a matéria da estrela é atraída pela imensa força gravitacional desse objeto compacto. Esse disco, uma região rotativa e achatada de gás e poeira que envolve o objeto compacto, pode estar levemente inclinado e é chamado de disco de acreção. Se o disco não estiver exatamente alinhado, as regiões internas do disco, que estão mais fortemente ligadas ao objeto compacto, podem ser forçadas pela gravidade a se alinhar de forma diferente das regiões externas. Essa discrepância no alinhamento pode levar a uma precessão que se transfere para os jatos expelidos pelo disco de acreção. Como resultado, os jatos, enquanto se movem em uma velocidade impressionante, não podemos esquecer, são lançados no espaço a 1/4 da velocidade da luz, ao mesmo tempo, seguem uma trajetória em espiral, determinada pela inclinação do disco de acreção. A observação e a compreensão da precisão dos jatos de SS-433 permitiram aos astrônomos desvendar a física da acreção e da formação de jatos, que são importantes em muitos ambientes astrofísicos, incluindo os núcleos galácticos ativos que estão distantes em outras galáxias. Mas análises precisas das curvas de luz e do desvio Doppler das linhas de emissão provenientes dos jatos podem fornecer aos astrônomos informações sobre as velocidades, as energias e a massa da matéria ejetada. Isso, por sua vez, facilita a compreensão dos mecanismos por trás da acreção e do estado da matéria em campos gravitacionais extremos. E como o sistema está localizado a apenas 18.000 anos-luz da Terra, ainda dentro da Via Láctea, temos uma fonte de emissão de raios-x e rádio muito próxima em termos de distâncias galácticas, que certamente acompanhará os cientistas por muitas décadas. Eta Carinae não é apenas uma estrela, mas uma verdadeira personalidade cósmica, que domina o palco do universo com seu comportamento imprevisível. Imaginem. Vocês entram em um teatro antigo e no palco está uma diva que com sua voz encanta todo o auditório. Assim é Eta Carinae no céu. Com uma massa mais de 100 vezes maior que a do nosso Sol e um brilho que, em suas fases mais intensas, pode ser até 5 milhões de vezes mais forte, ela supera tudo o que pensamos conhecer sobre objetos estelares. Sua casa é a constelação de Carina, que em nosso céu aparece como um navio em uma jornada cósmica infinita. As proporções gigantescas e a energia brutal que essa estrela emite nos mostram que em seu interior ocorrem processos que desafiam nossa imaginação e testam os limites da física. Quando os astrônomos olham para trás, através do telescópio, é como se folheassem as páginas de um antigo diário que guarda os segredos de uma era passada. Os raios de luz que hoje chegam até nós vindos de Eta Carinae começaram sua viagem numa época em que nossos antepassados ainda não faziam ideia da existência de galáxias ou buracos negros. Observar essa luz é uma viagem no tempo. Cada variação em seu brilho é um eco de eventos há muito passados, pois a luz que chega até nós percorre uma longa jornada e testemunha acontecimentos que ocorrem a 7.500 anos-luz de distância. Essa estrela é um arquivo vivo da história cósmica, com capítulos ainda por decifrar. E apesar de sua enorme distância, Eta Carinae sempre surpreendeu a humanidade com sua mera presença e despertou nossa sede de conhecimento. No século XIX, uma época em que a astronomia ainda estava longe das conquistas tecnológicas de hoje, Eta Carinae passou por uma transformação que entraria para os anais da observação do céu. No ano de 1820, essa estrela começou a piscar, como uma vela ao vento, ficando mais brilhante e depois mais fraca, um prenúncio das explosões dramáticas que estavam por vir. Então, no ano de 1843, Eta Carinae desencadeou uma erupção gigantesca que fez da estrela por algum tempo um dos pontos mais brilhantes do céu noturno. Nessa fase, ela quase atingiu o brilho de Sírius, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. Essa
grande erupção, como foi chamada mais tarde, fez com que a estrela parecesse tão brilhante ao telescópio que por algum tempo só foi superada pelo planeta Vênus. Esse evento foi tão incomum que deixou os astrônomos da época profundamente confusos e desperta a curiosidade da ciência até os dias de hoje. Eta Carinae, que antes era uma estrela discreta, de repente se tornou um dos astros mais notáveis do céu e atraiu a atenção das pessoas, que ficaram fascinadas e ao mesmo tempo perplexas. Portanto, a grande erupção do século XIX foi como um espetáculo de fogos de artifício cósmico que perdurou por décadas. Mas o que aconteceu depois é igualmente fascinante. Imagine, caro espectador, que o final de um show de fogos de artifício acabou. O céu volta a escurecer, mas de repente algumas faíscas começam a brilhar novamente. Assim é a história de Eta Carinae após a grande erupção. Depois que seu brilho diminuiu, Eta Carinae não simplesmente desapareceu na escuridão do universo. Em vez disso, a explosão deixou para trás uma enorme nuvem de gás e poeira em expansão, conhecida como a nebulosa homúnculo. Essa nebulosa, que se parece com uma crisálida cósmica de borboleta, é um dos poucos vestígios visíveis de uma explosão estelar desse tipo e oferece uma janela fascinante para os complexos processos que ocorrem ao redor de uma estrela gigante moribunda. Observar a nebulosa homúnculo é como admirar a obra-prima de um artista desconhecido que pinta com matéria em vez de tinta. A nebulosa é uma mistura de gases que foram expelidos por Eta Carinae durante a grande erupção e agora se espalham a uma velocidade de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. Ao observar essa nuvem extensa, os astrônomos podem analisar a composição e a energia cinética da explosão. Essas informações são fundamentais para entender os ciclos de vida das estrelas massivas e as formas como elas morrem. Assim como os arqueólogos reconstroem a história de civilizações antigas a partir de relíquias, os astrônomos tiram conclusões sobre os eventos dramáticos que ocorreram e talvez ainda ocorram ao redor de Eta Carinae, observando a nebulosa homúnculo. Mas o capítulo mais fascinante diz respeito ao possível futuro dessa estrela e à possibilidade de uma supernova. Como um velho rei no fim de seu reinado, Eta Carinae está em um caminho que pode terminar em uma explosão espetacular, uma supernova ou talvez até uma hipernova, um evento ainda mais energético. Esse espetáculo final pode acontecer a qualquer momento em escalas de tempo astronômicas, o que significa que pode ocorrer tanto amanhã quanto daqui a 1000 anos. A ideia de que poderíamos ser testemunhas de um evento assim é de tirar o fôlego. Seria como se a diva que usamos antes como exemplo fizesse sua última apresentação de tirar o fôlego, terminando em um crescendo que ecoa por toda a vastidão galáctica. A estrela Eta Carinae é uma bomba-relógio no céu, e sua potencial explosão em uma supernova pode ser favorecida por uma variedade de fatores que são bem estudados na astronomia, mas que sempre permanecem envoltos em um véu de mistério e incerteza. No entanto, a estrela, ou talvez até mesmo as estrelas, apresentam uma série de sinais que indicam uma possível despedida em uma enorme explosão estelar. A primeira e talvez mais óbvia dessas razões para uma explosão estelar desse tipo é a pura massa dessa estrela. No mundo das estrelas, a massa é decisiva para o destino que lhes aguarda. Estrelas com uma massa mais de 8 vezes maior que a do nosso Sol normalmente terminam seus ciclos de vida em uma supernova, aquela morte estelar colossal que faz o universo estremecer em um último e glorioso brilho. Eta Carinae, com uma massa muito acima desse limite, está, portanto, inevitavelmente a caminho desse final explosivo. Em seu núcleo, ocorrem processos de fusão nuclear, nos quais elementos cada vez mais pesados são formados até que o ferro seja alcançado. A fusão do ferro consome energia em vez de produzi-la, o que acaba levando ao colapso do núcleo. Esse colapso libera então aquela energia gigantesca que observamos como uma supernova. Além disso, a estrela mostra sinais de que é um sistema binário, o que significa que as interações com uma estrela companheira próxima podem causar instabilidades adicionais, que por sua vez podem levar a erupções na superfície da estrela maior, já que ela pode estar sendo influenciada gravitacionalmente por sua companheira. Por fim, a composição química e a estrutura de Eta Carinae podem dar pistas sobre seu futuro.
Estrelas como Eta Carinae, que pertencem ao grupo dos chamados variáveis azuis luminosos ou luminosas azuis variáveis, se destacam por sua alta luminosidade e grande variabilidade. Elas perdem uma quantidade considerável de massa ao longo de sua vida devido a ventos estelares intensos. Essa atividade dos ventos é outro indicador da proximidade do fim da vida estelar, pois indica que a estrela já chegou a uma fase avançada da fusão nuclear, na qual ela se expande e ejeta partes de suas camadas externas. Essa perda de massa pode desestabilizar o núcleo da estrela, o que, por sua vez, pode abrir caminho para uma supernova. Essa composição específica das camadas externas e a quantidade de massa perdida podem permitir que os astrônomos façam previsões sobre o quão próximo Eta Carina está do fim de sua vida e quão dramático pode ser o evento de supernova que se seguirá. É como medir a espessura de uma camada de cinzas em uma ilha vulcânica adormecida para estimar a probabilidade de uma erupção iminente do vulcão. O futuro de Eta Carina ainda é incerto, pois os curtos períodos de observação disponíveis para os astrônomos até agora não foram suficientes para observar os séculos que antecedem uma supernova. Seria realmente um sinal do destino se justamente essa estrela, que vem sendo observada há tanto tempo, explodisse em uma supernova em breve. Um espetáculo que confirmaria a astronomia das últimas décadas e proporcionaria um fenômeno extremamente interessante no céu da Terra. Admito, o título deste vídeo pode ser um pouco exagerado. Estrelas que, surpreendentemente, existem apesar de não deverem. Isso realmente parece muito com clickbait e, de certa forma, é mesmo. Mas as estrelas com as quais lidamos hoje contradizem, em alguns casos, todos os modelos que os astrônomos têm sobre a evolução estelar. Temos o Estrela de Tebbe? Este é uma das descobertas de estrelas mais recentes, de 2015. Os astrônomos observaram variações estranhas no brilho, que eles atribuem em parte a nuvens de detritos que podem ter sobrado da formação de um planeta. Ou seja, uma espécie de cinturão de asteroides gigante que orbita a estrela e absorve partes significativas da luz estelar. Outros cientistas chegaram a sugerir seriamente uma megaestrutura alienígena que estaria em órbita da estrela. Uma esfera de Dyson ou um enxame de Dyson poderia realmente causar essas variações de luz, mas também teria emissões térmicas muito fortes que até agora não foram detectadas. E por que justamente uma estrutura alienígena seria a causa dessas variações de brilho se existem algumas causas astrofísicas muito mais prováveis? A estrela de Przybylski é outro candidato estranho que se destaca do imenso mar de estrelas, como uma barbatana de tubarão saindo da água. A estrela não só possui uma rotação extremamente lenta, como também apresenta uma composição química que a torna única entre estrelas semelhantes, como o Sol, Alpha Centauri A ou B, os chamados anões amarelos ou estrelas do tipo G. Em sua atmosfera existem elementos que, em nosso planeta, especialmente na Terra, são extremamente raros e, por isso, também são chamados de terras raras. Como a rotação lenta, o enorme campo magnético e as propriedades estranhas de sua atmosfera estão relacionadas, é uma questão ainda não resolvida pela astronomia. Com certeza, ele é considerado uma das estrelas mais misteriosas conhecidas. SS-433, por outro lado, é um sistema estelar através do qual os astrônomos descobriram muito sobre o processo de acreção, que ocorre não apenas nos chamados microquasares, mas também em núcleos galácticos ativos. O buraco negro ou a estrela de nêutrons desse sistema apresenta uma precisão muito peculiar. Ele dispara seu jato para fora do sistema em uma forma helicoidal. Isso se assemelha a uma cadeia de DNA, porém estendida por vários anos-luz. A causa dessa precisão ainda é incerta. Astrônomos suspeitam que interações entre o buraco negro e a estrela principal levam a esse estranho jato, que nunca foi observado em outro lugar. E finalmente chegamos a Eta Carinae, um dos principais candidatos quando se trata de supernovas. O fato é que a estrela principal é extremamente instável e os sinais de uma supernova estão aumentando.
No entanto, os astrônomos ainda não podem dizer qual estrela, seja Eta Carinae ou Beta Goetze, tem mais chances de explodir em uma supernova e quando isso acontecerá. Isso porque eles sabem muito pouco sobre os processos pelos quais as estrelas passam no final de suas vidas. Mas como Eta Carinae já vem sendo observada há séculos, teríamos aqui uma visão única dos processos que levam ao fim de uma estrela. Essas 4 estrelas são apenas alguns exemplos de um total de 200 a 400 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea. Elas não representam a média, pois esta indica que a maior parte da nossa galáxia é composta por anãs vermelhas que possuem apenas uma fração da massa do nosso Sol. No entanto, essas estrelas especiais são uma prova de que quase tudo o que podemos imaginar sobre o universo pode, em algum momento, ser descoberto, desde que esteja dentro das possibilidades físicas. E esses são apenas 4 estrelas. Neste documentário, poderíamos ter mencionado outros sistemas com até 7 estrelas a qualquer momento. Sobre sistemas com estrelas recém-formadas a partir de nuvens interestelares de hidrogênio emitindo seus primeiros raios para o éter, ou sobre estrelas gigantes antigas que estão prestes a serem extintas e apresentam características diferentes de Eta Carinae. A Via Láctea é uma coleção dessas estrelas estranhas. E quem sabe o que os astrônomos ainda vão descobrir no futuro e o que o rótulo de estrelas que na verdade nem deveriam existir ainda vai trazer. Muito obrigado.